Bom, Lucas, agora eu quero saber do seu programa espacial. Por Olha favor, aí. conte pra gente essa história, que eu não conheço, tá? Eu não conheço, eu gostaria muito de conhecer. Eu ouvi falar, mas não conheço em detalhes. Nesse caminho daí, tem a parte dramática, que pouco antes de eu ir pra França, eu peguei um câncer, Peguei como se fosse doença. Fiquei com câncer no cérebro. Ele fez a cirurgia do Lula, inclusive, pouco tempo atrás. O cara é muito, muito, muito bom. E ele me chamou pra ir pra São Paulo. E quando eu tava fazendo quimioterapia, tava na merda no hospital, eu recebi a notícia que eu fui aprovado pra ir fazer esse negócio na França. E eu tinha 2 meses pra me curar e ir pra França, entendeu? Eles construíram um domo lá, que é um domo que eles querem fazer uma arquitetura que seja ideal para serem usada nas missões lunares de longo termo, né? Na Artemis. E aí eles chamaram 6 pessoas. Eu, 2 compósitos, muito material compósito, né? E aí eu trabalho com a fuselagem central e a parte do frontal. Então, gente, eu sou o Lucas Brasileiro, e brasileiro é meu sobrenome mesmo, eu tenho que avisar isso para todo mundo. O pessoal acha que é alguma estratégia de política e tal, e realmente é sobrenome. Inclusive, para quem gosta de origem de sobrenomes, é uma origem muito interessante, tá? Vou falar rápido. Os bastardos do Dom Pedro I eram brasileiro, então botava o sobrenome da família real, metia um brasileiro no meio e Caramba, pronto. que massa. Desse jeito. Então tem vários. Então você é descendente de um bastardo. Um bastardo. Eu sou o Jon Snow brasileiro. Jon Snow, caralho, que foda. É isso. E aí, gente, é o seguinte, então eu sou de Brasília, eu tenho 37 anos, apesar de ter uma cara de 18, 19, né, como vocês jovens aí, como Felipe Barcelos. Eu sou jovem. Porra, tem mais cabelo que eu, desgraçado. Me molgou de leve também, o cara Me parece molgou de leve ou não? É. E aí, gente, então, eu estudei aqui em engenharia aeroespacial na Universidade de Brasília. Poxa, tive filho cedo, dei aula de inglês muito tempo, né? Sustentar a família, aquela correria. Dei aula na Wizard, na cultura inglesa. O pessoal aqui em Brasília me conhece muito como professor de inglês mesmo, né? E aí, ao longo da minha vida, eu tive que misturar um pouco de vida de trabalho, estudo. Muito estudo, é difícil o curso de aeroespacial. E aí, gente, eu fui selecionado para um programa da Airbus em 2016 para eu poder estudar e fazer um projeto, inclusive, de foguete lá na França, em Toulouse, e me especializar nessa área de estrutura, né, que é a minha área de especialidade de hoje em dia, né. E nesse caminho daí, tem a parte dramática, que pouco antes de eu ir para a França, eu peguei um câncer, Peguei como se fosse doença. Fiquei com câncer no cérebro. Caramba. A puta de uma comoção. Qual área? Perto da pineal. Caramba. Logo era um aqui, frontal, então. Lá dentro. Não, dentro. Tá. Tumor perto a pineal é bem no centro, assim, do cérebro. Sim. E aí, eu tinha saído das minhas aulas de inglês lá na cultura inglesa, porque tá muito difícil o curso, tá dando só aula particular, e perdi meu plano de saúde. Então, eu tive que correr atrás de crowdfunding. Na época, quase não tinha isso, só que viralizou. Eu dei muita sorte nesse ponto. E aí eu pude fazer 2 cirurgias na cabeça, quimioterapia, radioterapia, e fui careca para a França. Você operou o cérebro? Eu operei 2 vezes o cérebro. Eu vi uma vez, você fez aquela cirurgia que você fica acordado e o cara fica com o cartãozinho assim, falando com você para ele ver onde ele tá cortando, ou você fez apagado? Ainda bem que não. Essas daí eu acho que é na parte da frente, parte motora do cérebro, que eu acho que eles têm que ver se eles estão mexendo em alguma coisa que vai te impedir de movimentar. Exato. Minha cirurgia, a primeira cirurgia deve ter demorado umas 7 horas, porque eu estava tendo visão dupla, sabe? Uhum. Eu comecei a ter visão dupla, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí a gente acabou descobrindo, né, que tinha um tumor, e eu não tinha plano de saúde, tive que correr atrás de tudo, cara, mas assim, tudo deu certo. Fiz 2 cirurgias. A primeira era para desobstruir. Você tinha quantos anos, ô Lucas? 26. 25, 26. 25, 26. Para mim, eu atrasei tudo na minha vida, né? Demorou bastante para formar e tudo. Quanto tempo de recuperação, mais ou menos? Olha, a primeira cirurgia, ela demorou uns 4 dias para poder sair do hospital. A primeira que foi aqui em Brasília. Não, e assim, a coisa foi tão incrível que eu, depois da primeira cirurgia, que foi de emergência, né? Porque assim, eu ia morrer se eu não fizesse a cirurgia. E os hospitais
públicos não tinham lugar, não tinha o que fazer, entendeu? E era uma emergência, eu estava tendo visão dupla, hidrocefalia, por conta Caramba. por conta do A líquido. pressão intracraniana, assim, fodida. Ela que mexeu meu nervo óptico, entendeu? Entendi. E aí que a gente viu, opa, tem alguma coisa aí. Passou o tempo, eu acabei, a gente descobriu isso, a gente teve que correr contra o tempo, não tinha o que fazer, viralizou. Se você pesquisar Lucas Brasileiro câncer na internet, você vai ver um monte de página da CNN, sei lá, Globo, tudo que o pessoal viralizou mesmo. Foi incrível isso. Muita gente doou. Fiz a cirurgia, e aí um médico muito bom de São Paulo, muito bom. Se não me engano, ele é chefe do Sírio-Libanês do Albert Einstein. O cara, assim, é Marcos Stavely, o nome dele, Dr. Marcos Stavely. Ele fez a cirurgia do Lula, inclusive, pouco tempo atrás. O cara é muito, muito, muito bom. E ele me chamou para ir para São Paulo, para fazer a cirurgia lá. Não precisava ser tão bom. Não precisava ser tão bom. Podia ter só você. Pior. Podia ser um pouquinho pior. É foda isso, cara. Então, quando eu vi que era ele que fez, eu falei, poxa, vai dar certo. Vai dar certo. E aí, eu fui para São Paulo, fiz a cirurgia em São Paulo. Aí, o incrível é o seguinte, lá em São Paulo, a cirurgia, ela demorou umas 12 horas, e aí eu apaguei. Ainda bem que não foi aquele tipo de cirurgia que você tem que ficar acordado, porque deve ser um inferno. Eu não ia aguentar um negócio desse. Mas ele fez a cirurgia, eu acordei todo ferrado mesmo, porque eles abriram aqui atrás, a primeira cirurgia foi aqui, a segunda foi aqui atrás, aí teve que abrir o músculo aqui, cacete, ainda bem que não vi nada. Só que eu acordei como se tivesse sido atropelado por um ônibus espacial, que eu falo para todo mundo. Só que o cara é tão bom que eu passei 2 noites no hospital e fui embora para casa. Ainda tudo lá. Oi? Mas aí depois tu já começou, até você voltar ao 100% normal, demorou um tempo para você conseguir ir para a França? Ou... Então, aí que tá. Nesse tempo daí, eu tinha sido sondado meu nome para poder ir para um programa da Airbus na França, para a gente desenvolver o conceito inicial de um foguete para ser lançado em Alcântara, no norte do Brasil, né, no Maranhão. Vocês conhecem a base de Alcântara? Explica um pouco melhor essa parte da história também, como é que você criou interesse por essa área, como é que você foi se qualificando para isso e tal? Então, eu comecei na engenharia automotiva, não existia engenharia aeroespacial aqui, na UNB, e eu sempre fui um apaixonado por espaço. Então, sempre tive o sonho de trabalhar com isso. Eu sempre quis ser astronauta também. Qual é a sua estrela preferida? A minha estrela preferida, eu gosto muito de... É legal, Próxima Centauri. Tá. É uma estrela muito legal, porque ela está próxima daqui, a gente consegue ver. E, olha... Quanto é? Tipo, 2.000 anos luz, 1.000 anos luz? Quanto é a Centauri? Não, 4. 4? 4 anos luz. Tem Alcione também, que brilha bastante, é uma estrela legal. Enfim, eu gosto de todas, né? Eu sou... a minha Betelgeuse, porque ela parece com o Betelgeuse. Monstro, porque ela é muito grande, gigante. Monstra. Mil Cefei, tem umas gigantes assim, né? Sim. Legal, primeira vez que uma pessoa me pergunta isso. Você gosta de espaço? É que eu gosto da Betelgeuse, né? Como é que fala? Betelgeuse que fala o nome dela? Aí não sei dizer. Eu não sei dizer. Deve ser algum nome grego, talvez, hebraico, não sei, né? Deve ser muito complicado. Então, Carlos, eu sempre fui muito apaixonado por espaço. Desde novinho mesmo, conversava com meu pai me mandava coisas da NASA. Ele entrava no site da NASA e me imprimia coisas dos planetas, e aí eu levava para a tia na escola, levava para a tia da escola e tal. Então, eu sempre fui muito apaixonado. Filmes de espaço, tudo. E aí, abriu o curso de aeroespacial na Universidade de Brasília, e eu falei, poxa, eu vou trocar o meu curso. Só que aí é o seguinte, a primeira turma, então eu tive que voltar tudo, né? Aproveitar várias matérias, claro, mas voltar tudo. Então, atrasei bastante as coisas, tive filho cedo, com a minha esposa atualmente, né? E era minha namorada. E então, assim, foi uma loucura a minha vida. E eu tive esse câncer. E aí, durante esse tempo daí, um professor meu, que na UNB, no início, era só professor gringo, que estava dando aula de aeroespacial. E tinha um professor meu ucraniano, que ele estava conversando com o pessoal da Airbus, e eles estavam com Airbus Defence and Space, né? Que é a parte mais espacial mesmo. Eles estavam interessados em pegar alguns alunos para poder desenvolverem um projeto com os alunos e com alunos da Universidade de Brasília, do Isaé Supayerho, que é o Instituto Superior de Aeronáutica do Espaço, em Toulouse, que é o ITA da França,
e a própria Airbus Defence and Space. Então a gente ia trabalhar todo mundo junto para desenvolver esse foguete, e a gente ia, com esse foguete, fazer uma coisa, é meio que começar as relações com o Brasil para a gente desenvolver esse foguete de verdade. Então, enfim, foi isso. Aí o lance é o seguinte: fiz as 2 cirurgias, e aí eu tive que fazer a merda da quimioterapia. E quimioterapia é um inferno. E é uma bomba, quimioterapia. E quando eu estava fazendo quimioterapia, estava na merda no hospital, eu recebi a notícia que eu fui aprovado para ir fazer esse negócio na França. E eu tinha 2 meses para me curar e ir para a França, entendeu? Caramba. Depois de cirurgias. E aí eu fui... Aí eu falei assim, cara, eu vou conseguir. Falei com o médico, eu vou conseguir. E assim, olha, quimioterapia é um inferno. Não sei se vocês têm algum familiar que já fez quimioterapia pesada, assim. Já. É um inferno. É uma merda, né? É uma merda. É um inferno. E a que eu fiz era aquela que eu botava até no braço o medicamento, eu ficava assim 6 horas no hospital, parado. Mas recebendo... o que é ruim da quimioterapia? Você fica enjoado? O que pega, assim? É a pior sensação que existe. Assim, de verdade. É como se você tivesse enjoado, os cheiros das coisas, sabe? Você não tá bem, você não consegue ir ao banheiro, sabe? Eu fiquei com prisão de ventre, cara, 1 semana, foi um inferno isso daí. Você não dorme bem, você não acorda bem, você tá o tempo inteiro zoado, sabe? Você tá se envenenando praticamente, isso, né? É isso, você tá se envenenando. Então, como você tiver... Imagina que sabe com aquele sentimento... Você quer matar uma parte específica do seu corpo, né? Então, assim, é a parada mais bizarra possível. Fode todo o resto, né? Uhum. Sabe quando você tá... aquele enjoado de bebê, que você fica salivando na boca, e é uma sensação horrível. Uhum. É isso vezes 50, talvez. Como se o seu fígado tivesse ido pro espaço. E a sua cabeça não tá bem, você se sente esquisito, entendeu? E aí é agoniante, então é uma coisa muito mental também. É muito mental também, porque você tá na merda, você fala assim, cara, porra, sabe? E então, assim, mas tem vários tipos de quimioterapia. Tem quimioterapia que você toma um medicamento, que é uma coisa bem prolongada, que é uma coisa mais tranquila, e tem a quimioterapia porrada, que a minha foi essa. E eu tive que fazer ela porque um pouquinho do tumor tinha ficado na minha cabeça. Porque não dá, no cérebro, não dá para você tirar 100% do tumor, né? E é um tumor maligno, um germinoma. Então, assim, beleza. Tava lá na quimioterapia e ainda ia fazer radioterapia. E aí eu falei, porra, eu vou nessa merda. E assim, o engraçado é que, o bom, né? Engraçado não, o bom é que tá tudo no Facebook, porque eu postava as coisas no Facebook, tá tudo registrado lá de 2016. E aí eu falei, pô, vou me curar e, cara, assim, foi muito, muito, muito interessante. Eu fui ali na cara e na coragem. Então, quando eu terminei o último dia de radioterapia, 2 dias depois eu estava pegando avião para a França. E eu achei que ia emagrecer, eu falei, eu vou até brincava, pô, se eu vou fazer quimioterapia, pelo menos vou ficar fitness, né? Vou perder uns 15 quilos aí, vou ficar aí fitness, tanquinho, o caralho, eu fiquei com 96 quilos, eu enchi, era tanto corticoide, e enfim, aí eu passei nesse negócio, eu recebi a notícia, caraca, que maravilha e tal, escrevi no Facebook, coisa maravilhosa. E aí eu fui para a França, careca, inchadaço, mas só que desintoxicando da quimio, né? E aí, enfim, a experiência na França foi incrível. Esse Instituto Superior de Aeronáutica do Espaço é um dos melhores do mundo de tecnologia aeroespacial. E nesse domínio desse projeto da Airbus, eu estava na parte de estrutura. Eu fui o arquiteto desse foguete, o arquiteto e o engenheiro de materiais, mais ou menos, né? No projeto, na concepção inicial. A gente chamou ele de Carina. Foi ideia até do francês, ele chamar de Carina, por causa de uma constelação Carina que tem na bandeira do Brasil. Eu nem sabia disso. E, enfim, aí lá eu estudei na Supaero, né? Foi muito difícil, foi em francês, tudo em francês, né? E eu falava francês mais ou menos, mas eu já falava um pouco. E fiz o meu estágio lá, voltei para o Brasil e fiquei desempregado. Vocês têm noção. Isso que eu ia perguntar para você, né? Porque a gente tem... você é o tipo do perfil, claro, do brain drain brasileiro, né? Você é o tipo do perfil, o cara que está formado numa área que o Brasil não tem mais um programa espacial, né, com uma formação no exterior, e que a maioria das vagas de emprego para alguém da sua área existem fora do Brasil, e mesmo assim você está aqui, né? E eu queria perguntar como que é para as outras pessoas que estudaram, que você conhece da área aqui no Brasil, o que elas estão fazendo, e por que você está aqui, e como que a gente evita que as pessoas como você saiam daqui. Só um contexto aí sobre isso que o Deiro falou.
eu não sei o quantas pessoas do chat têm noção disso, assim, mas a gente tá vivendo uma diáspora brasileira. Sabe quando a gente falava, tipo, a diáspora italiana, a diáspora espanhola, que o pessoal passava fome lá e ia para todos os lugares do mundo. Cara, hoje no Brasil é coisa de 2% dos brasileiros que já saíram do Brasil, assim. Só que se você olhar, pensar que tem 2 milhões só nos Estados Unidos, é 1%, entendeu? Só assim, que o pior é que, isso assim, você falou, Carlos, é muito crítico. a nossa diáspora, ela tem um problema qualitativo, né? Porque quem está saindo do Brasil é quem tem que ir mais alto. É diferente de uma viagem, eram os mais ferrados, né? de uma fome na Irlanda, onde quem está saindo é quem está na base da sociedade. Aqui quem está indo embora é quem está no topo da pirâmide, né? Isso, exato. E assim, gente, o lance é o seguinte, essa pergunta é muito boa, porque isso é um problema muito sério. E eu falei com os meus amigos que era uma coisa que eu ia batalhar como deputado federal, né, chegando lá. Porque os meus amigos da Universidade de Brasília, a maioria foi fazer um concurso público. Então virou policial, virou bombeiro, sabe? Fez algum concurso público para poder arrumar um emprego, porque não tem. Quando você mandou... na verdade, existe emprego no Brasil, sim, para a área da aeroespacial aqui na Embraer. A Embraer é excelente. Só que a Embraer é uma empresa. E sabe quem está do lado da Embraer? O ITA. Sim. Entendeu? Então, eu tenho um primo que fez engenharia espacial no ITA e ele está trabalhando, desenvolvendo coisa para eles. Ele trabalha com propulsão, né? Ele é especialista em propulsão. E ele fica lá projetando modelos de propulsão para eles. Propulsão de foguete? Ou de... Foguete. Jato, né, no caso. Jato. Excelente, excelente. E aí, os meus amigos, eles tiveram que achar uma coisa para fazer. Alguns viraram professor de cursinho, alguns viraram professores não, mas concursado, de forma geral, né? Tem até professor de cursinho também para passar em concurso. Olha só, Brasília é desse jeito, Brasília tem muito disso. E os meus amigos do ITA também, que tem amigos do ITA, muitos deles vão para Faria Lima. Sim. Muitos vão para Faria Lima, muitos mesmo. Ou para fora. Então aí atualmente, cara, poxa, isso é muito real, cara. Desculpa eu te interromper de novo, mas assim, a sua história, cara, ela é um arquétipo que explica muitas coisas que dão errado no Brasil, entendeu? Então assim, a gente fica lembrando de coisas e às vezes é importante usar isso de gancho para falar, que a gente fala a teoria e você é exemplo disso. Cara, olha só, em qualquer país desenvolvido, essa galera que se forma no ITA iria, por exemplo, criar Big Techs. Tipo assim, um cara que se forma no ITA no Brasil é o equivalente a um cara que se forma em Harvard nos Estados Unidos. Então lá ele provavelmente agora estaria criando uma startup de inteligência artificial. Aqui ele vira fiscal da Receita. Aqui ele vira fiscal da Receita Federal. Concursado. Ou ele faz um concurso, ou ele vai para um mercado financeiro rentista que fica girando grana sem produzir muita coisa, apesar das limitações ali, ou ele vai exportar commodity. Assim, pensa um cara genial, apesar de eu questionar a moralidade dele, que é o André Esteves, que assim, ele tá virando um dos maiores banqueiros do mundo, porque ele é um cara genial, se formou em uma boa universidade no Brasil e foi um dos sócios do BTG Pactual. Esse cara, nos Estados Unidos, teria sido um Mark Zuckerberg, entendeu? É o equivalente do só aqui seria tipo a meta lá. E infelizmente esses caras viram engenheiros, estudam engenharia, computação, química, física, e vão, tipo, ou virar concursado ou trabalhar, sei lá, no Itaú, entendeu? Preenchendo planilha. O mais interessante é a gente entender como resolver isso, né? Como a longo prazo a gente consegue mudar a situação. Cara, é uma mudança total de incentivos, né? Isso. Cara, e uma coisa que me chamou a atenção, cara, a missão é que as pessoas tenham a convicção de que o maior ativo estratégico de um país é o capital humano de elite, entendeu? Então, tipo, cara, quantas toneladas de carvão ou de aço vale um Jeff Bezos ou um Mark Zuckerberg, entendeu? Infinitos, porra. Tem muito de mais. Muito mais. Muito mais. Tanto que o país que tem o Jeff Bezos é mais rico do que os que têm as jazidas. Exato. E é uma coisa que a economia com o tempo foi provando, né? Foi deixando claro que, cara, recurso mineral, recurso que você pode extrair da terra, não é sinônimo de riqueza, né? Tem país sem recurso que, enfim, que é muito mais rico, Israel, Japão, enfim, porra, tá Singapura, infinidade, cara, infinidade. Mesmo a nossa questão do agro aqui, né? Tem áreas de agro que a Holanda é mais rentável que a gente, pelo amor de Deus, que a Holanda movimenta mais do que a gente, e a Holanda é um país minúsculo, né? E não tem... A gente tem a vantagem da lavoura branca, né? Que soja, milho, não sei o que, para uma questão de volume, a gente acaba movimentando mais, mas todas essas outras coisas de ponta, assim, e fruta, verdura,
cara, eles dão um pau na gente. Eles são um país. A cereja no bolo, já passar de volta a bola aí pro Lucas, cara. Além de a gente ter essa questão, né, que o Dreu tinha comentado, né? A gente tá tendo essa fuga de capital intelectual e não é igual às outras diásporas que saíam os mais ferrados, são os mais qualificados que estão saindo. Em outras diásporas também, normalmente isso acontecia em momentos de explosão populacional. Tipo, ó, a galera tá tendo muito filho, não vai ter comida para todo mundo, a galera sai. Aqui no Brasil, a gente tá vivendo uma diáspora que é das pessoas mais qualificadas e é que num momento que a gente tá perdendo o bônus demográfico. Então, assim, não é que tá sobrando gente aqui, é que vai faltar gente jovem e quem tá indo é o jovem e o qualificado. Tá saindo a galera com QI, ficando a galera recebendo Bolsa Família, né? E os empregos que estão em ascensão aqui são empregos de serviço, né? Então, e o próprio empregado muitas vezes não dá valor para o emprego de serviço, faz uma coisa mal feita e a gente vive aí andando de lado, né, no Brasil. Pelo contrário, o próprio empregado, ele vê o patrão que gera a oportunidade dele como um vilão, né? E Isso. a primeira oportunidade que ele tem, ele mete uma trabalhista no cara, ou ele tenta roubar alguém da empresa. Quantos casos a gente já não sabe de coisa assim? E ainda piorar, vem o Ministério Público do Trabalho, inventa teses absurdas e concorda, né, com os funcionários. É uma cultura, assim, cara, muito, muito desgraçada para se empreender no Brasil. Todo fudido. E aí, estudei lá, a gente fez esse projeto do foguete, projeto Carina, e ele é confidencial. Então, nem eu sei qual patamar que ele tá, né? Ele tá... Mas você tinha um NDA, assim, que você não pode falar as coisas, ou você pode falar? Não, então, a gente tem um contrato, que a gente não pode falar muitas coisas. Eu posso falar de uma forma geral. Eu tenho a arquitetura dele, eu posso mostrar a arquitetura do foguete, é bem massa. É um puto orgulho, assim, para mim, na verdade. Pô, um foguete de 50 metros... de altura, 3 estágios, Caramba! Propulsão líquida, muito legal. Na verdade, o primeiro estágio dele é sólido e os outros 2 são líquidos. E, assim, muito massa. É um projeto sensacional. Se a gente combustível sólido de foguete é o que mesmo que eles usam? O combustível sólido tem mais de um, sabe? Eu acho que o pessoal fala até de um que é como se fosse uma parafina. Mas eu não consigo falar quais são os usados, ainda mais hoje em dia. Mas só que o lance do combustível sólido é que uma vez que você acende ele, que você toca ele, não tem o que fazer. É uma bomba. Ele vai... Tipo um fósforo branco, assim, que você pode enfiar ele embaixo d'água, ele continua queimando, saiu, entrou oxigênio de novo, ele volta. Até o fim. E o líquido, você tem um controle, por isso que ele é interessante. Você pode desligar ele, você tem você pode controlar o quanto que você usa, né? Apesar dele... Por isso que o primeiro estágio, geralmente, eles põem o sólido, porque daí dá aquele thrust e depois você vai manobrando. Se você quiser facilitar as coisas, né? Mas quem tem grana vai botar tudo líquido mesmo, né? Entendi. Aí a ideia era ter um preço legal também, uma coisa assim. E aí, ficou muito bom esse projeto, mas aí depois parou, fiz o meu estágio, voltei para o Brasil e fiquei desempregado. Pronto, é isso. E não conseguia, a Embraer nem respondia meus e-mails. Aí eu comecei a pesquisar coisa fora e comecei a ver doutorado também. Porque o cara que foi o meu mentor no meu master que eu fiz na França, ele é foda na área de fadiga de materiais, fadiga de tolerância ao dano, fadiga e tolerância ao dano. E aí eu arrumei um doutorado na Universidade de Tecnologia de Troyes. Troyes é uma cidade que é Troyes, como se fosse Troia, né? Troyes, na região do Champagne, na França, e eles são muito bons nessa área de materiais, nanotecnologia. E eu fiz uma tese lá de 3 anos e meio nessa área. De fadiga e tolerância ao dano de ligas metálicas avançadas. Brasileiro, né? O cara é experiente em fadiga e tolerância ao dano. Aqui só de morar no Brasil, o cara já sai. E mandei não precisa nem estudar. Mandei essa pedra na entrevista lá, eles riram bastante. Não me contrataram. Deu certo. E aí, mas olha só, tem uma coisa muito interessante falar para vocês aí. Se não tiver muito papinho aqui, mas é umas paradas mais interessantes que eu da minha vida. Manda, estamos aqui para isso. Eu falei do meu sonho de virar astronauta. E estava tendo, em 2019, no fim de 2019, vagas para uma missão da Agência Espacial Europeia, chamada EMIS-3, tinha EMIS-2, EMIS-3, EMIS-4, que iam acontecer. E essas missões iam ser missões lunares análogas. Ou seja, eles iam simular uma missão, como se a gente estivesse na Lua. Então, assim, a gente ia viver mesmo exatamente como a gente estaria na Lua, exceto pela gravidade, que não dá para a gente simular isso. Só que o que acontece é o seguinte, poxa, minha amiga me mandou esse negócio, olha, tá rolando isso. Eu falei, cara, pessoas do mundo inteiro vão tentar esse negócio, eu não vou tentar.
Mas aí eu vi a mesma mensagem um dia, 2 dias, 3 dias, falei, quer saber, foda-se, vou mandar meu currículo, preparei o negócio lá, mandei, e eles gostaram, e aí eu fui selecionado para MS3, para essa missão lá no Havaí, Havaí no Big Island, em cima do vulcão Mauna Loa, 3.500 metros de altitude, vulcão Mauna Loa ativo, tá, gente? Então, assim, é a região no planeta Terra mais próxima da Lua, de jeito, sabe, de estilo, assim, da pedra, são pedras de basalto, e eles construíram um domo lá, que é um domo que eles querem fazer uma arquitetura que seja ideal para serem usados nas missões lunares de longo termo, né, na Artemis. E aí, eles chamaram 6 pessoas, eu, 2 holandeses, uma americana, uma eslovaca e uma indiana. E a gente foi para essa missão daí de treinamento, né? Durante meu doutorado eu fiz isso. Foi bem sensacional, bem sensacional. É realmente meio enlouquecedor, sabe? Que a gente muito... é tipo um largados e pelados no espaço, assim? Você fica lá dentro do domo vivendo a rotina. Só que tem um monte de câmera, você tem uma comunicação com o Capcom. E sem estar pelados, né? Eu imagino. Exato, você não... Só largado, você fica pelado. Fica pelado, cara. Não né? E eu até participei de uma live com o Will, na Conversa Franca, e eu falei para ele das limitações dessa missão, porque a gente só comia comida que a gente comeria no espaço. Então, assim, pera em cubos, salmão em cubos, ovo em pó, sabe? Era arroz, tinha macarrão, mas era assim, era exatamente como se a gente estivesse no espaço. Se a gente quisesse sair do habitat, tinha que botar roupinha de astronauta, fazer a descompressurização, ir para fora. A gente explorava os túneis de lava. Era bem perigoso. Como é que foi a experiência? Absurdamente incrível. Foi incrível. E é meio assustador mesmo, porque a sua cabeça dá uma bugada. Você não vê nenhum ser humano, você não vê verde. Você está num lugar inóspito e você vive aquele ambiente lá, entendeu? Então é fascinante. E as missões de noite que a gente tinha, você vê aquele céu rasgando lá em cima. Você chegou a ter algum treinamento no Cometa Vômito? Gravidade Zero? Ou não, eles nem fizeram? Não fizeram. A gente teve um treinamento antes, mas esse daí não foi necessário, ainda bem. Tá. Mas só que para as missões efetivas, por exemplo, digamos que eu estou na lista lá, estou na lista da ESA, da Agência Espacial Europeia. Aí eles falam, pô, por algum milagre vamos chamar um brasileiro. Aí meu nome está lá. Aí eu vou ter que fazer esse processo de viagem espacial, no qual eu vou ter que fazer essas coisas mais extremas, né? E o centrífuga também, né? Tudo. E aí, o lance é que eles fizeram muito teste psicológico com a gente lá também. Então, todos os dias, no fim do dia, a gente... Porra, eu era o engenheiro-chefe da missão. Então, a puta responsabilidade que eu tinha, todo nos sistemas ali do habitat. E eu fazia experimentos científicos também. Todo mundo fazia experimentos científicos. Os astronautas, eles não são mais militares. Antigamente, eles eram militares que tinham que sair Eram militares. Eles deixavam de ser militar por um tempo, mas eram militares. E hoje em dia isso aí não é mais o que rola. Você tem muito cientista, né? Claro que você vai ter algumas pessoas com presença com história militar, mas você vai ter mais cientista. E aí você faz experimentos lá. Então cada um fazia um experimento. Meu experimento era um experimento de um tratamento era uma perfuração que eu fazia com ligas tratadas, que era um assunto da minha tese. Ligas tratadas por uma técnica chamada SMAT, Surface Mechanical Attrition Treatment. Aí é um tratamento mecânico para melhorar a peça, né? E aí, enfim, eu fazia os experimentos lá, a gente explorava túneis de lava e eu fazia as perfurações em pedras de lava. Porra, aí é isso, assim, o negócio é que depois... Você tá falando que como são cientistas, pode ir uma especialista em ciência de gênero e lá ficar fazendo experimentos de gênero no espaço. Olha... Como o machismo se propaga no vácuo. Eu acho que se o Brasil da UNB, tem. Se o Brasil for responsável por mandar astronauta, vai ter, com certeza. Da UFBA. UFBA. Como o machismo se propaga no vácuo. Exato. Mas eles faziam teste psicológico com a gente lá, todo dia, eles faziam as mesmas perguntas. Eles faziam a gente cheirar um perfume. Ó, cheira esse perfume daqui. A gente cheirava e respondia um questionário de perguntas. Tudo, um questionário ali, tudo. Era uma coisa meio doida, assim. Mas o perfume era perfume mesmo ou era alguma coisa para te desorientar? Não, acho que não. Ele não era desagradável. Ele tinha um cheiro mais ou menos de almofada cheirosa de casa de avó,
sabe? Que a avó passou alguma coisa. Então. É o que eu consegui pensar na hora. Sei lá, algum perfume que você encontraria na casa da sua avó. E aí voltei da missão. Realmente, quando a gente voltou pro Havaí ali, pro Havaí não, mas pro chão ali, tava até rolando Super Bowl lá. Eu dei uma entrevista para um repórter americano lá, ele veio falar comigo e depois a gente foi assistir o Super Bowl juntos, cara. Eu falei, cara, tá muito estranho, tem muita gente aqui, sabe? Realmente mexe com a cabeça. E aí Isso voltei. foi quando? 2020. E aí eu voltei para a França e fiz meu doutorado, foda pra casa. Imagina, 2020, o que aconteceu em 2020, né? Covidão. E foi um inferno o Covid, mas aí terminei meu doutorado aí assim que eu terminei meu doutorado, eu já fui chamado para trabalhar na Airbus, ali no sul da França, em Toulouse, onde eu já tinha morado antes, e eu tô lá na Airbus até hoje, né? Eu sou engenheiro a gente chama de estresse, fadiga e tolerância ao dano. Eu tô trabalhando vocês conhecem a aeronaves assim, nome, não? Eu tô no A350. A350 da Airbus. A350 da Airbus. Ele é o mais moderno da Airbus atualmente. Inclusive tem transporte passageiro, né? Aquele grandão que tem aquela parte em cima, que tem aquela cabininha em cima, assim? Não, esse é o A380. A380, então. O A380 a gente não faz mais. É um monstro, eu trabalhei com grandão que tem que tem 2 andares, né? Que tem um andar em cima e o Airbus, você tá falando que tem um andar só. Põe aí, Luiz, pra gente. Hoje em dia a gente não faz mais o A380, porque ele é muito trabalhoso, muito trabalhoso. Esse é o A350, isso, nossa, magnífico ele. E a beluga aí embaixo, tem a beluga aí. Tem, de carga, né? De carga, isso. Beluga eu já vi o Lito do Aviões e Músicas falando dessa beluga ali. Eu dei uma despedida. Bonito, hein? Cara, esse avião é o melhor avião do mundo para transporte passageiro. Ele é fantástico. Ele tem muito compósito, muito material compósito, né? E aí eu trabalho com a fuselagem central e a parte do frontal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que é engenheiro e trabalha com aeronaves. Por que as viagens internacionais não ficaram mais rápidas? Por que as aeronaves não ficaram mais rápidas? Essa é uma excelente pergunta. Meu pai fala muito isso. Porque é muito trabalhoso, é muito custoso. A gente, quando está falando de passagem de avião, de viagem, a gente tem que priorizar a eficiência, o conforto e o custo. Né? Tudo isso junto. Tem que ser simples também, tem que ser um voo seguro. E a gente já teve a máquina maravilhosa que é o Concorde, né? Um Concorde, sim, caiu em desuso, sim. Só que o Concorde, você já entrou no Concorde? Nunca vi. Eu queria ter muito visto um Concorde. Nunca vi. Eu vi réplica já, mas... Então, lá em Toulouse, tem um Concorde lá no Museu da Aeronáutica, né? Que é lá na Airbus, lá da Airbus mesmo. E assim, é muito pequeno. É muito pequeno. Imagina você tá viajando naqueles Embraer Cara, é menor do que... É mais apertado do que um Embraer de dois lugares de cada lado. É como se fosse um de 2 lugares e um de um lugar, assim, sabe? É apertadinho. Aqueles da Azul que você tá falando. Isso, exato. Aqueles Embraer E-Jets, né? Só que os menorzinhos. Sim. Então, é muito apertado e é muito custoso. Olha, é perigoso, porque ele vai muito rápido, ele quebra a velocidade do som. Quando o avião vai passar numa cidade, quando ele vai sair da cidade, ele está saindo de Paris, quando você atinge uma velocidade alta, é um barulho do cacete. Então, assim, o avião é barulhento, ele custa muito, ele é perigoso, caíram 2. E você tem que ter um engenheiro dentro da aeronave para poder controlar o voo. Então, um puta de um problema para você chegar, sei lá, 5 horas antes, entendeu? É toda uma mecânica muito complicada. Mas a gente... porque assim, a minha experiência que eu tenho, eu vou desde, sei lá, dos anos 90. Sim. A única evolução que a gente teve foi a piora do serviço e a piora do espaço. E que não podia mais fumar, porque as horas de voo, cara, é meio que as mesmas, assim. Então parece que a gente sabe que existem evoluções, né? Você está falando que uma aeronave dos anos 80 e uma aeronave de 2026, elas são completamente diferentes. Mas a velocidade não aumentou, né? Deveria ter aumentado no transporte passageiro. É uma velocidade... Fala aí, Lucas. Entende? A de cruzeiro. Não, pode falar, Lucas. Depois eu vou dar uma outra visão sobre isso aí. Já porque, assim, cara, a gente tá às 10h13 da noite... falando sobre engenharia de avião. Então, assim, quem tá aí, essas 827 pessoas, cara, não vai sair mais, então vamos viajar nessa agora. Mas, Lucas, fala aí que depois eu tenho uma opinião sobre isso.
Perguntaram do pacote do Pentágono aqui nas perguntas. Cara, se for começar esse papo daí, eu vou ficar muito tempo aqui, viu? Porque eu gosto muito desse assunto. Inclusive, vai sair todo mundo MKultrado dessa live. O Will falou que você é um non-believer, né? Não, eu não sou um non-believer. Eu acredito no paradoxo de Fermi, mas eu acho que, assim, tem um problema. Tem um problema que é a questão das distâncias, né? Você tem um problema que é a questão das distâncias, que as distâncias espaciais são muito grandes. Sim. Então, assim, é muito improvável que de quando a gente começou a enviar sinais para o espaço até agora, uma civilização alienígena tenha chegado até aqui. Sim, ou eles chegaram muito antes e deixaram sondas aqui, e essas sondas inanimadas reagem a certos estímulos, né? E tem uma teoria que eu acho bem interessante, que esses estímulos seriam a divisão do átomo, que elas são capazes de fazer, e você tem vários casos e relatos perto de onde existem usinas nucleares ou bases militares por conta dessas atividades, e isso eu acho que realmente faz sentido, mas você achar que uma civilização alienígena veio para cá do momento que a gente começou a enviar sinal eletromagnético para fora e pegaram isso e vieram, a física, a não ser que eles consigam fazer uma coisa meio espaço-tempo, buraco de minhoca, assim, para chegar aqui mais rápido que a velocidade da luz, a física meio que impede que isso seja feito. Mas você está pensando como se fosse Lucas na caravela, falando assim, olha, não posso chegar não posso atravessar o Atlântico em 10 horas. Não, porque a limitação é a física, né? Não é a tecnologia. Mas a gente não conhece a física. Eu não estou falando de viajar na velocidade da luz. Viajar na velocidade da luz é você viajar muito devagar. Pode ser, mas aí você está falando, que é isso que eu estou falando, eu sei que seja uma coisa tipo um espaço de minhoca, ou que tem uma outra tese que é muito interessante também, que podem ser, não são alienígenas, mas são seres interdimensionais, né? E aí você cai naquela questão de todo ser, né? Na falta de uma definição melhor, todo ser que está uma dimensão acima gera uma sombra quando ele se projeta na dimensão abaixo. E assim, Sagan falou disso, né? Exato, várias pessoas, assim sucessivamente. Então você poderia estar vendo esses objetos, né, que muitas vezes que eles aparecem quebrar as leis da física, porque na verdade não é o objeto que está ali, mas sim a sombra dele, né, a distorção dele. Sim. Então pode ser algo assim. Uma coisa que é o seguinte, mas é daquele papo que vocês falaram sobre quando o Deiro falou sobre as viagens não terem avançado tanto, viagens aéreas e tal, de uns anos para cá, porque tem um ponto disso, cara, que é muito interessante, assim, e eu já falei isso em algumas lives, cara, mas acho que não nessas aqui com MBL/missão, que é o seguinte, cara, se a gente for para pensar do final do século XIX, aliás, ao longo de todo o século XIX até o começo do século XX, a gente evoluiu muito enquanto humanidade em captação de energia e utilização dessa energia, tipo, a transposição disso para mecânica, né? Então, assim, para poder criar máquinas, para poder criar ferrovias, aviões, porque no final das contas, uma das coisas que viabiliza você ter aviões é porque você consegue armazenar combustível e usar esse combustível para poder voar, assim como você vai usar esse combustível para outras coisas. E aí, olha só, né, como que essa evolução parou. Se você for pensar, quando as pessoas do final do século XIX ou começo do século XX imaginavam o futuro, o que elas faziam? Elas extrapolavam a capacidade que os seres humanos tiveram de extrair, armazenar energia e transpor essa energia para uma funcionalidade mecânica. Então, um cara daquela época, aliás, até a metade do século XX, e às vezes até o final do século XX, quando você perguntava para ele como que ia ser o futuro, a primeira coisa que ele ia imaginar, cara, dirigíveis ou então carro voador. Porque eles extrapolavam ele... Prometeram um carro voador e entregaram Erika Hilton. O futuro é uma farsa. Exato. Só que qual que é o lance, cara? A evolução que a gente teve, ela não foi a gente não conseguiu continuar exponencializando a nossa capacidade de produzir e armazenar energia. A gente chegou em um certo platô, por exemplo, cara, além de combustível, a gente tem baterias. A gente não conseguiu evoluir para armazenar combustíveis exponencialmente melhores, evoluir no mesmo ritmo que a gente evoluiu do século XVIII para o XIX, nem baterias exponencialmente melhores. Aonde que teve evolução? E por isso que todo mundo que tentou prever o futuro naquela época
previu errado, né? A gente teve essa evolução em termos informacionais. Então a gente parou de evoluir em termos mecânicos. Agora, cara, a velocidade de disseminação... Processamento. Foi processamento e disseminação. Então, assim, a gente gera muita informação e espalha ela muito rápido. Aí só tem assim, essa é uma das exceções, né? Para distribuir informação, a gente conseguiu continuar exponencializando, igual a gente estava para distribuir pessoas, commodities. É lei de Moore, né? A gente teve lei de Moore nos dados e não teve lei de Moore no mundo real. Só que a lei de Moore, ela é processamento. Eu tô falando, tipo, teve a lei de Moore, mas também distribuição, entendeu? Isso aí a gente conseguiu evoluir muito. Talvez um dos últimos grandes saltos, cara, que a gente teve em termos de distribuição mecânica mesmo, não foi para pessoas em aviões, foi em containers. Foi um dos últimos grandes saltos, porque isso viabilizou, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que se popularizou containers de carga. Isso viabilizou a gente ter a explosão de comércio do Pacífico, né? Entre China e Taiwan, Japão, para a Europa Ocidental e Estados Unidos. Se você não percebeu a evolução da sua experiência viajando no avião, mas se você fosse uma quinquilharia da China, você perceberia a evolução, entendeu? Tá aí a Shen, né? A Shen era inviável há 20 anos atrás. Exato. Mas olha só, Pedro, muitas coisas evoluíram nas aeronaves, muitas mesmo. Os motores, eles estão assim muito, muito superiores. É uma coisa muito difícil você fazer um motor de alta eficiência. São poucas empresas no mundo que fazem. Você tem a GE, você tem a Rolls-Royce, que são as melhores, assim. O Pratt & Whitney, acho que são essas três aí. Tem a Safran também, mas dessas três primeiras que eu falei são as melhores. É engraçado essa pivotada que a Rolls-Royce deu para motor de jato, né? E é muito louco, que eles fazem carro de luxo e turbina de avião a jato. E eles devem tirar mais dinheiro com a turbina de avião do que com carro de luxo. Com certeza. Provável. Com certeza. O próprio A350 são motores Rolls-Royce. Muito bons. Então, assim, a segurança, Pedro, eu que estou na área de fadiga de estrutura, antigamente a gente lidava com essas estruturas no modo que elas deveriam durar a vida inteira do avião. Entendeu? Então, assim, a gente chamava de técnica de safe life. Então, você usa o avião até o fim dele e a trinca é inevitável. Quando eu falo que explico para as pessoas o seguinte: você pega uma régua, você faz isso aqui uma vez, não dá nada. Agora, você faz isso daqui 10 vezes, você começa a ver os risquinhos bem pequenininhos no meio da régua. Você faz isso daqui 20 vezes, vai estar maior, você faz 30 e ela quebra. Mas se você um esforço só não é nada. Então, toda a estrutura, ela gera microtrincas. E aí, o que acontece é que o design do avião, ele fazia com que essas trincas pudessem surgir em alguns pontos e você explodisse o avião. A gente teve vários acidentes horríveis antes, né, da gente dominar a fadiga e tolerância ao dano e próprio design, né, das peças do avião, a arquitetura. Mas enfim, então a aeronave, ela evoluiu em materiais, elas estão muito mais leves. A gente usa muito material compósito, porque eles não fadigam, e eles são mais difíceis de fazer, mas eles não fadigam, eles são bem mais leves. O que você está rindo aí, Carlos? Tem um comentário ali, tem dois comentários sobre o Antum. O primeiro é assim, ele falando: o Cowboy Bebop, Antum é só uma ideia nesse momento, não existe mais. E o segundo é o do Eduardo Sampaio, Antum querendo falar sobre a história da Jordânia Imperial. Cara, eu sou muito de humanas, galera. Foi mal. Foi mal. O máximo respeito, adoro andar de avião, etc. Mas eu sou adoro andar de Lucas, estamos estourando o nosso horário aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta. Eu imagino que você deve entender, que é do Programa Espacial Brasileiro, do desastre que aconteceu no Programa Espacial Brasileiro. Qual que é a sua visão sobre isso e como a gente recupera esse tempo perdido? Eu fiz um vídeo legal no meu Instagram sobre isso, um tempo atrás, é o VLS-1, né? Cara, isso foi uma... Aliás, se vocês quiserem botar no meu Instagram... Você tenta achar pra gente? E, gente, olha só, eu sou o cara mais série D, eu tô na categoria do Lucas Merreiro, tá? É assim, 5 mil, 6 mil seguidores, eu preciso crescer, então quem não me segue ainda, me sigam. Agora que eu vim para o Brasil, vou ficar 3 meses aqui, que eu comecei a ter um tempo para conseguir fazer vídeo. Então eu vou correr muito atrás disso. Fazer vídeo. Sigam lucasbrasileiro.cl. Isso aí. 1000 likes já.
Não, e eu que editei essa porra toda e não trabalho. Aliás, eu que faço tudo praticamente, né? Eu tenho uma equipe muito boa. Precisamos arranjar um editor aí para você, hein? Meu time da Academia Ibérica Internacional me ajuda, mas a gente não consegue tudo. Corteiros no chat, alguém de Brasília aí, ó, tu vai estar trabalhando com um cara bom, velho. Se você é brasileiro, muito provavelmente não conhece a incrível história do foguete brasileiro de 50 toneladas capaz de colocar satélites no espaço. Mas, infelizmente, terminou em uma das maiores tragédias da nossa ciência e da nossa história nacional. Pesado isso. E poucos sabem dizer até hoje o que realmente aconteceu no acidente. Pois é, nos anos 80, o Brasil decidiu que ia para o espaço sem depender de ninguém. E assim nasceu o ambicioso projeto do VLS-1, um foguete totalmente nacional desenvolvido para lançar satélites a partir do centro de lançamento de Alcântara. E era ambicioso, como poucas vezes a gente ousou na história. O primeiro lançamento aconteceu em 1997, mas um dos 4 motores do primeiro estágio ele não ligou, e aí o foguete perdeu o controle e precisou ser destruído no ar. Mas apesar do fracasso, houve aprendizado, né? Todos os países que tentaram conquistar o espaço, eles precisaram aprender com seus erros, né? Sempre tem muito erro. Aí, pessoal, 2 anos depois, em 1999, uma nova tentativa foi feita. Dessa vez o foguete ele sobe. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Até que na hora de lançar o segundo estágio do foguete, ele explode em voo, porque teve uma falha que permitiu que chamas entrassem no propelente. Mas o pior ainda estava por vir. É que em 2003, 2 dias só antes do lançamento, o foguete explodiu, ainda na plataforma de lançamento. E nesse acidente, 21 pessoas morreram. E o Brasil perdeu mentes brilhantes, engenheiros, muito experientes, perdeu toda a estrutura da base de lançamento e perdeu o ritmo. O projeto continuou daquele jeito, né, no Brasil, nas coxas, e nunca mais foi o mesmo. Assim, pessoal, problemas técnicos acontecem. Conquistar o espaço exige muita persistência. Mas é Brasil, né? Faltou investimento, organização e aquela visão de longo prazo que a gente não tem. Outros países também falharam dezenas e dezenas de vezes, pessoas morreram, astronautas. Só que a diferença é que eles continuaram e não desistiram. E aí hoje o Brasil ainda tem uma das melhores localizações do mundo para lançamentos espaciais, o que pode economizar 30% de combustível no foguete para poder chegar na órbita da Terra. Mas a pergunta é, a gente vai aprender com essa história ou a gente vai continuar assistindo os outros países decolarem do nosso próprio potencial? O Brasil só será uma potência soberana e respeitada no mundo se atingir a independência tecnológica do acesso ao espaço e de construção de satélites. Já imaginaram viver em um Brasil assim, poderoso, rico, livre? Pois é, nós temos um plano para isso. E ele se chama o Livro Amarelo. Boa. Muito bom. Muito boa. Baita vídeo. Existe uma capacidade, então, da gente estar locando a base de Alcântara para outros países fazerem lançamento aqui e fazer esse intercâmbio tecnológico? Isso já está acontecendo. Tá. A gente não conseguiu efetivamente lançar um foguete em órbita, mas teve um foguete recentemente agora da Coreia do Sul. Eu tenho que falar do Sul, eu tenho que falar só Coreia, né? Porque não faz sentido falar Coreia do Norte. Né? Coreia do Sul, Coreia, de lançamento, mas ele deu um problema. Mas eles vão fazer esse lançamento de novo, tá? A base de Alcântara, ela é muito próxima da linha do Equador, então é muito mais barato você mandar um foguete naquela região, uma região muito boa. O que falta é a infraestrutura. Então, assim, a infraestrutura, ela ainda é precária. Mas se a gente investir nisso, a gente consegue lançar foguete. E é muito interessante que a gente faça parceria com outros países, sim, e que a gente desenvolva o nosso próprio foguete. O lance do VLS-1 é muito triste, porque naquela época, esse foguete, o serviço que ele ia dar para os outros países era lançar satélites menores. Antes só tinha aqueles foguetão grandão que gastava-se, que era muito caro enviar para fora. E o projeto VLS, a gente ia ser o pioneiro nisso. Então, se a gente... Que basicamente é o negócio do Elon Musk, né? De lançar satélites menores. Isso, mas só que no começo, né? Agora isso. já... Sim. Exatamente. Agora ele tem a maior piroca do mundo ali, né? Negócio de 140 negócios. Enfim, Starship. Mas, então, assim, esse foguete... A gente ia ser pioneiro nisso, a gente ia ganhar muito, muito dinheiro e soberania também, sabe? Nessa parte espacial, ia ser uma coisa muito, muito interessante. Era foguete sólido, de combustível sólido, mas era um projeto muito bom. A gente foi copiado, o nosso projeto espacial foi copiado pela Índia, pela China, e eles se deram bem, né? Eles continuaram. Os países... Por que a gente não continuou? O que aconteceu? Qual é a história? Cara, morreu uma galera lá e inventaram uma história que não dava para recuperar. Dava sim. Só que a gente, sabe, era o Lula o presidente, em 2003.
Então, o Brasil é uma bagunça, o Brasil é uma zorra. A gente faz compromisso com a Estação Espacial Internacional. Que a gente não entrega o móvel. Não entrega o móvel. Não entrega. Eles falam, entrega uma peça complexa. A gente não entrega. Não, então entrega isso daqui. A gente não entrega. Não, entrega uma privada. A gente não entrega, sacou? A gente não... Sim, cara, é sim. Brasil. Quando eu estava na engenharia espacial, lá no UNB, os nossos professores ucranianos, eles estavam vindo para lá num momento em que o Brasil estava com um acordo com a Ucrânia de fazer um foguete. Um projeto diferente, né? Mas uma puta de uma bagunça. A Ucrânia também é bagunçada para as coisas. Então, assim, atualmente, a gente tá estagnado. A gente botou de lado os nossos projetos espaciais e a gente precisa de um presidente que... É que a gente precisava investir em coisas melhores, tipo Bolsa Família. É isso, Bolsa Família, o pé de meia. Como que os moradores de rua vão ficar sem o Bolsa Família? Exato. Você podia ter mandado eles para o espaço, podia ter feito o espaço e mandado os nóia para o espaço. Ministério Público, oferecimento direitos humanos. Não pode falar que eu quero mandar os noias para o espaço? O Will Valado é um defensor de engenheiros aeroespaciais, né? Ele fala bastante disso, né, nos vídeos dele. Que exato. Cobre ainda onde nenhum noia jamais foi. Rapaziada, vou dar uma... Fumar pedras da lua, fronteira final. Vou dar uma sugestão aqui da gente chamar o Lucas para uma próxima live, para a gente continuar o papo. Só porque, cara, já deu mais de 1h30 de live, aí atrapalha até pra galera se animar a ver no pós, entendeu? O pessoal que vai assistir a live amanhã de manhã. Se fosse no Jô Soares, o pessoal vai falar, né? É isso. Considerações finais, então, galera, pra gente encerrar. O Antunes tem que achar o espírito dele ainda, cara. O Luiz precisa sair do cativeiro. Massa também. Coloca o Insta do Lucas na tela aí pra galera seguir de novo no final. Todo mundo sair da live e seguir o Lucas. Você já ganhou mais de seguidores aí, ô Lucas. Seguidores? Seguidores, mais de 100 seguidores. E pessoal, vamos seguindo aí. Não, tem que recarregar, já tem mais. Tá igual, pô. Tá igual. Já ganhou mais. Não ganhou. Aí, agora Okay. Parabéns, chat. Parabéns. Quero falar uma coisa aqui também, viu? Vocês da bancada do QI, a bancada do QI surgiu porque o Orlando tava reagindo a um vídeo meu e ele falou: precisamos formar a bancada do QI com o Lucas Brasileiro, Kim Kataguiri, etc, etc. Tá bom? Então, eu sou o idealizador disso daí com o Orlando, tá? Vamos lá. Tem que respeitar também. Nós somos o etc, no caso, né? Nós somos o etc. O etc ganhou, amigo. O etc ganhou. É o Stalin ali, né, velho? Muito bom, gente. Prazerzaço. Aí sim. Boa! Patriota. Tecnologia nacional. Patriota. Na próxima a live... gente tem que acabar com essa imagem. De licença aqui para farmar aura e mogar o Betinha. Começou o shitpost. Chega. Boa noite. Tô cansado. O Lucas tá... Vamos embora. Tchau. Derruba. Tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Até mais, meus missionários.